não custa colocar uma, né? A mais ali, não é não? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou professora e vocês vão perceber isso, me deram 30 minutos, mas a aula é 50 aí agora. Pensar conteúdo. Não é não? Professora, 50 minutos. Bom, gente, eu costumo começar as minhas aulas, sou professora da pedagogia aqui na Unipar, e eu trabalho com formação de professores. Olha que bênção! Ah, que coisa linda! Sempre tinha uma missão, Deus falou assim, olha, essa aqui vai ser boa para você. Eu era professora de química, aí troquei pela pedagogia, foi uma boa troca, não foi? Olha, não pode concordar, gente, não tem problema. E eu troquei porque eu gosto de gente mais do que elementos químicos. Eu gosto de transformar as pessoas. E na química a gente pode também, mas o caminho é um pouco diferente, né? E eu preferi trocar para transformar as pessoas, em especial os professores. E eu, toda a minha aula, eu começo perguntando para as pessoas como elas estão. Como vocês estão? A gente pode fazer isso no trabalho, tá? Como você está? Você vai encontrar. E você vai ouvir, eu estou bem, não estou. E eu costumava sempre dar as minhas palestras e falar para as pessoas, está ótimo, não é não? Está ótimo. Eu sou aquela pessoa que sempre vai falar que está ótimo. Minto, né? Assim, que mentira. Na verdade, eu descobri estudando, e a doutrina espírita nos convida ao estudo. É uma oportunidade que a gente tem no espiritismo. Uma oportunidade de reflexão. A doutrina espírita, ela não tem, como em outras religiões, uma hierarquia, por exemplo. Não tem a figura central. Nossa figura central é Jesus, olha. Então, assim, está bem encaminhado, né? E aí, cada um que vem aqui na frente, a gente vai colocar algumas experiências, algumas formas dele. E a gente estuda para poder fazer isso. E é necessário, porque a doutrina pede. Mas não só eu, todos nós aqui estamos estudando. A gente não está na escola da vida? É na escola da vida. A doutrina nos dá livros para a gente estudar, porque também o desenvolvimento intelectual faz parte do desenvolvimento desta alminha aqui, não é não? Faz parte. Ah, mas eu não gosto de ler, tem problema, tem audiolivro, bom, mas dá para escutar. Hoje em dia não dá para dizer que não, né? Não dá, tá? Então, eu tenho estudado desde o final do ano passado, um tema em particular, e aí eu descobri que eu não posso mais fazer isso com as pessoas. Quando eu pergunto como vocês estão, eu vou ter que respeitar. Tem dia que você não está bom. E eu preciso saber disso, sabia? Porque eu estou trabalhando com gente que o pai é doente, o cachorro morreu. Não é, gente? E a dor do outro? É a dor do outro. Não vou minimizar também. Porque eu nunca vou sofrer pelo outro. Eu me compadeço. Mas o sofrimento é individual. Como diz, quando bota a cabeça no travesseiro, mas sabendo, não? E aí, eu fui estudar, porque eu assisti uma palestra da Mônica. Mônica é uma palestrante, não sei se ela já veio o nome comigo. Ela já veio aqui? A Mônica, ela é psicóloga e ela foi dar uma palestra no CEAM lá e eu estava. E ela falou sobre Bem-aventurados dos aflitos, que foi justamente o item 5:14 que. Quem leu? Como é que é o nome dela? A Suzana, que a Suzana leu. E quando a Mônica terminou, eu disse assim, tá, como é que eu vou saber que eu estou aflita? Não é? Tem que amar, como é que eu sei? E aí eu ia dar palestra no outro sábado, aí eu comecei a estudar. Eu falei, então, já que eu vou continuar a sua palestra, eu falei dela. Ela foi na outra semana, e aí eu tenho falado nesse começo de ano, nas casas que eu estou indo, o pessoal aproveita porque eu dou aula durante a semana à noite, então eu tenho essa possibilidade. E aí eu fui buscar sobre essa questão da aflição. E eu fui parar numa coisa chamada saúde existencial. Já ouviram falar? Olha que legal! Nós não temos saúde, o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é uma organização importantíssima que ampara o mundo e principalmente o mundo não desenvolvido e pobre, que recebe recursos dos mais ricos, para que certas coisas como a malária e outras doenças possam ser colocadas para estudo e descoberto, formas de prevenção e atuação, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece saúde não só como não ter doença, né? Mas ela ter lá
possibilidades de equilíbrio físico, mental, social. É bem interessante. O conceito de saúde não é não ter doença. Às vezes a gente tem alguém que está doente, mas tem uma vida saudável. Interessante, né? Então não é doente, mas você vai conversar com ela, tem uma vida mais saudável que a sua, até. Vai para academia, come direitinho, está sempre sorrindo, vai no baile de sábado dançar. Olha lá, que saúde mental. E aí tem a tal da saúde existencial. Eu falei, o que seria isso? E como isso se relaciona com o espiritismo? E se a gente está falando de saúde existencial e vai para lá na psicologia, e a doutrina espírita é excelente, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele é quase um tratado de psicologia do espírito, não é humana, é do espírito, psicologia do espírito. E se fala de psicologia do espírito, tem uma mentora que é boa nisso, Joana de Angeles, não é? Ela tem uma série dificílima de ler. Alguém já tentou ler? Ou isso é difícil, não é, gente? Não é fácil, não é qualquer um, não. Não estou dizendo que essa questão de você não está à altura, é porque é complicada. A gente tem que ler, depois reler, depois reler, depois a gente tem que perguntar para o profissional. Por quê? Porque ela traz um conhecimento muito importante, que valida uma série de coisas dentro desse desenvolvimento humano. E eu gosto muito. E aí eu fui buscar, e ela diz o seguinte: o Divaldo, eu peguei um texto do Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Entre tantos, eu escolho alguns. Como é que a gente prepara? Eu falo, não é que a gente vê o tema, né? O tema apareceu, curiosamente, e aí a gente vai desenvolver e vai estudar para poder falar sobre isso. A gente não vem aqui falar tanta besteira. Mas ao mesmo tempo, gente, se eu falar alguma coisa que vocês não concordam, tá tudo bem. Olha que beleza, na doutrina espírita, cada dia vai vir um aqui. Você vai concordar com uns e não concordar com outros. Porque aqui todos nós somos humanos. E a gente pode ter ideias equivocadas. Graças a Deus mudam. Olha que beleza, eu mudei. Vocês mudaram? Quando vocês tinham 18 para agora? 18 foi outro dia. Quase não lembro mais, né? Então eu mudei radicalmente. Dizem os meus filhos para melhor. Você quer temperatura melhor do que o teu filho virar para você e falar: você melhorou, hein, mãe? Olha, eles têm a liberdade de dizer para mim que eu sou uma pessoa melhor. E o Espiritismo, eles dizem, devem muito o Espiritismo. Então, opa, então estou fazendo um negócio, tá? Pergunta para os seus filhos, seus netos, você acha que melhorou? Pergunta para eles. É uma boa. Você me conhece há 15 anos, você acha que melhorou? Pergunta para ele. Fala a verdade. Vai ser um bom termômetro. Se ele disser que melhorou algumas coisas, o que ele vai dizer? Ouve. Se ele não falou aquele ponto que você achava que você estava bonzão, você vai voltar. Vamos melhorar que ele não está, tá? E aí, olha só, Divaldo fala o seguinte: o objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno. Olha que lindo! Todos nós temos o Cristo interno? Opa! Não é? Todos nós temos. O espírito crístico, como a gente fala, né? Mas nunca eu vou ser igual a Cristo. Não é do tipo da noite, não é final. E nós estamos na Terra. A gente está conseguindo nem limpar o planetinho que a gente está. Isso é difícil ser Cristo, né? Mas a gente vai tentar. Vamos lá. Firme e forte na batalha. E a mentora, a Joana de Angeles, escreveu o seguinte: presta atenção, que lindo. Ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Segundo a mentora, o ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos limites emocionais, não, porém, a perda do objetivo existencial. Olha que coisa mais atual. O Espiritismo nos brinda com algumas leituras de 50 anos atrás, como o Chico traz, e você vai ler hoje, você leva um susto. Parece que ele escreveu hoje. Como é que esse homem sabia tudo que a gente ia passar? Não sei, tá? Mas tem. Então, quando ela diz aqui que o ser humano, ele suporta qualquer tipo de perda. Vocês tiveram perda na vida, gente? Oh, quem não tem? Você acha que ela é líquido dourado? Só você perdeu. Não é não? Perde quem a gente ama, quem a gente não ama, quem a gente perde. A gente vai se perder, alguém vai perder a gente, vai que densa. Tá? Eu vou perder emprego. Quem aqui já ficou desempregado? Eu já fiquei. É legal ficar desempregado hoje olhando para trás. Nossa, hein? Se eu não tivesse ficado naquele momento, tive que rebolar para estudar, voltar, pensar, mudar.
repensar. Hoje eu não faria igual, hoje eu faria diferente, não é? É triste, foi tóxico em alguns lugares, eu passei perrengue, eu sei que aquele tipo de empresa eu já não quero mais, porque para mim fez mal para o meu espírito, eu estava me transformando em alguém que não era boa, era má, que deu oportunidade para que o mal, né, mostrasse as suas forças dentro de mim, e eu deixei. Olha, não dá para refletir? Então eu posso perder tudo dentro dos limites emocionais. Então, outra coisa legal, limite emocional. Então, qual é o seu limite emocional? Você sabe? Qual que é o seu limite? Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limite. E ninguém tem um limite igual. Tem pessoas, e aí a gente tem que se policiar disso. Gosto também do Espiritismo, que ele diz que a gente não pode julgar as pessoas. Ele leva a sério o que Jesus falou do negócio no olho do outro, não? Olha o seu. Jesus ele é excelente para dar conselho. Ele dá remedinho, não? Então, olha só. Quando eu penso em questão em o quanto eu consigo emocionalmente, depende, né, gente? Cada um vai ter. Se eu tenho uma criança, estou vendo aqui no São Paulino, como é seu nome? Manuel. Manuel, você sofre por alguma coisa? Você fica triste às vezes? Fica, né? É bom ficar triste? Não, passa. Como é que faz para passar? Faz alguma coisa boa. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quantos anos você tem? 12. Ó, eu posso paramentar isso aqui. Não é não? Sabedoria dele? É neto, bom? Parabéns. Então, olha só. O sofrimento que ele tem como criança deve ser respeitado. Tem que respeitar. A gente, antigamente, no meu tempo, no tempo de vocês, dizia, menino não chora, engole esse choro, não é? Não fica triste, sorriso nessa cara. Não que eu escutei isso, nem falei isso pra minha filha. Mas, gente, peraí, não é assim. Hoje, e o Joana de Ângeles traz, se você pegar o livro dos Espíritos, qualquer um desses, ele vai dar isso. Você deve viver aquilo, entender que aquilo é um sofrimento emocional. Que o meu espírito talvez não esteja preparado para aquilo naquele momento. E quando nós formos conversar com as pessoas que estão emocionalmente abaladas por algum motivo, no mínimo você escuta ela com aquela empatia de que o sofrimento dela é do tamanho que ela está. Ah, mas tem gente que se faz. Não é problema seu, é problema dela. Não, mas tem gente que gosta de sofrer. Não é problema seu, é problema dela. O que você pode fazer dentro da doutrina é dar as nossas palavras de conforto e dizer para ela que um dia você estava numa palestra e escutou um menino de 12 anos falar que ele fica triste. Quando ele está muito triste, ele diz, eu faço uma coisa que eu gosto, não é? Para ficar feliz. Mas a sabedoria do Manuel cabe na vida de todos nós, ou não? Vocês já tentaram isso que ele falou? Alguém já tentou? Deu certo? Deu. Manuel, dá super certo. Segue na vida sempre fazendo isso. Não deixa de fazer. Você vai ficar grande, as pessoas vão dizer que não é assim, e você sempre vai dizer, vai lembrar de mim. Meu nome é Ana, tá? Vou te contar tudo mesmo. Não deixei você envergonhar, né? Porque você tá tudo bem, né? Ótimo. Então é o seguinte, segue assim. As pessoas vão crescendo e vão esquecendo disso, cara. Tipo assim, tá triste, o mundo tá caindo. Sabe o que ela faz? Começa a brigar com os outros, começa a atrapalhar a vida dos outros, começa a falar mal dos outros, começa a procurar que o mundo não presta. Em vez dela pegar, ir lá, tocar música, jogar uma baralho com um amigo, sabe? Fazer uma coisa que gosta. O que você gosta de fazer? Muitas coisas? Olha, melhor ainda. Porque aí você pode escolher. Olha que bênção. Você pode escolher, gente. Então, ó, tenta. Naquele dia que você está vendo que o negócio não tá bom, vamos fazer uma coisa que você gosta. Tá? Olha, tá vendo? Foi bom até aqui? Posso ir embora agora? Tem mais 10 minutos para preencher. Mas só, vocês entenderam que às vezes a gente procura grandes explicações. A gente procura
um super livro, a gente procura um guru, a gente procura coisas que talvez a gente possa aprender bem mais rápido e fácil e simples. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que o que o ser humano tem que fazer para ser bom. Aí ele fala, olha, tem que evitar, né? Tem lá, Cristo foi um bom para você saber. Segue ele. Ele diz, não, mas é difícil, a gente não é muito assim, sabe? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer para ser? Aí ele diz, olha, se é possível mudar, é o que a gente tem que fazer. Aí o Espírito diz assim, olha, dá para mudar. Perante um esforço, alguém lembra o que está escrito? A palavra é terrível. Perante um esforço insignificante, você vai conseguir mudar. Eu digo, meu pai amado, eu levei essa. Hoje, na linguagem deles, eu levei um fecho. Não é não? Levei um fecho. Perante um esforço insignificante. Então, talvez a gente vá descobrindo ali, tá? Coisas simples que dá. E aí, dentro dos limites emocionais, e a gente não vai perder esse objetivo. Todo mundo tem que ter objetivo. O Manuel também. Logo ele vai. Você tem já objetivo na sua vida? Sabe o que você quer? Isso é legal. Um dia você vai descobrir. Fica preocupado também não. Porque eu vejo que tem muita gente preocupada para achar. Tem uma sobrinha que quer achar o propósito de vida dela. Ela paga curso, paga um monte de coisa para descobrir o propósito. Tem gente que vende isso, viu, gente? Carne, mentoria. Olha, a gente vai na cabeça. Vende caro para você descobrir o seu propósito. Não, gente, é o seguinte. O nosso maior propósito é que essa vida me faça progredir como um espírito. Tem um propósito maior? Todos os outros vão estar embutidos nisso. Fazer o bem, progredir, corrigir os meus erros. Tudo isso faz parte. Bom, então falou do objetivo e ele diz o seguinte, a mentora ainda diz, se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e as conquistas dos valores externos, porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais e de realizações. Entenderam? Ela disse para a gente, se ele perde a motivação para o crescimento interno e a conquista dos valores externos, o que faz parte. Se não tivesse o mundo material, a gente não estaria aqui. A gente estava lá para cima, ou para baixo, a gente não estava com o corpo material. Se estamos aqui, todos, em Biporã, uma hora dessa, fizemos a escolha de estar aqui com essa chuva gostosa, em janeiro, pensando, voltando, significa que a gente já, ligou a luzinha de alerta, né? Não dá para passar batida dessa vez, tudo bem? Então foi uma escolha. Então a gente, de uma forma ou de outra, a gente está aqui preocupado com a nossa vida, a gente quer procurar um sentido para ela. E ao mesmo tempo tem que amanhecer acordar e trabalhar. Ou vocês não têm? Tem. Mesmo quem está aposentado vai acordar de manhã, vai cuidar dos animais, das suas plantas, cuidar de você mesmo, não importa. Então, esse corpo imaterial talvez seja uma forma de relembrá-lo que é preciso que a gente trabalhe. O corpo, a mente, o espírito. Então ele te dá, quando eu tenho filhos, quem tem filhos para criar ainda, eu vejo muita gente que não quer ter, então tudo bem. É uma opção. Então, de novo, não posso julgar. Posso falar do meu, que a gente fala. Para mim foi ótimo ter 2 filhos. A minha filha, que é autista, me ensinou absurdamente como as minhas relações humanas são falsas. O autista é ótimo para mostrar isso. Ele mostra que você está sendo falso, que a sociedade é falsa, que ela não respeita. Incrível. Eu tenho outro filho de 17, eu tenho todo dia pensar, eu tenho que pagar material, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar a escola, tenho que comer, pagar disso. Então eu tenho que rebolar. Vocês também têm? Olha só. Então foi uma forma que nessa vida eu, Então eu tenho alguns objetivos existenciais e neles estão embutido isso. Então eu não posso perder isso de vista. E quando eu li este texto, ela chega na existência saudável. Então ela diz o seguinte: a existência saudável é dinâmica, referta de ações exitosas e mal sucedidas, que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros.
Enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o ser humano. Então, ó, a existência saudável é isso aqui, ó, tá bom, tá ruim. Ou a vida de vocês está sempre um mar de rosas, como a gente diz. Imagina, né? Você acha que é só você que tem problema? Não, gente, todo mundo é. Então, olha só. Então, mas assim, é uma questão entre acerto e erro. Coisas que deram certo e deram errado. E que se convertem em aprendizagem. De novo, a doutrina espírita nos ensina que a gente está aqui, agora encarnado, somos espíritos encarnados, que ao longo das existências, eles vão aprendendo, deixando para trás o homem velho. Jesus falava isso, né? Nasce um novo homem. Muito lindo isso. A gente tem a possibilidade. E ainda a gente tem a possibilidade de não ficar lembrando. Porque tem gente que queria. Quero saber quem eu fui nas outras. Tem que ser, você não está lembrando de tudo, melhor, deixa quieto. Nos livros de André Luiz, quando a gente lê, a gente fala, nossa, a hora que ele vê, a hora que ele, eu quero saber, você quer saber, eu vou voltar 2 vidas para você. Deu errado, não dá, gente? Ele fala, não, meu Deus, por quê? Tá? Então, a gente está aqui para aprender. Então, eu achei isso muito bom. Então, a saúde existencial, a existência saudável, ela diz que é essa dinâmica, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E a vida sem sentido é uma experiência sem vida. Olha, o vir-se-á dá sentido à existência à vida, promovendo e dignificando e a tornando saudável e bela. A vida é bela, não é? Vocês aprenderam isso com alguém? Eu aprendi com várias pessoas. Eu sempre cito Dona Norfa. Dona Norfa era uma mulher que benzia na minha cidade, na Reforma. Dona Norfa foi uma pessoa que eu cito em todas as palestras, porque é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci, de uma humildade, de uma doação de energia que ela dava, que ela tinha de melhor. Tem gente que pode dar para você Bitcoin, não, poder, carne. Tem gente que pode dar para você a sua melhor energia. No dia que você estiver ruim, o que você quer ver? Depende, se eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso de dinheiro, eu preciso de alguém que me ajude. Ótimo, é um material. Fiz a cirurgia. Você vai recorrer a alguém que vai lá, você. Quem você quer falar? Que te doa essa energia. Então a gente está preparado para isso. Então a Dona Marta era aquela que doava. Então ela era um exemplo para mim de saúde existencial. Ela tinha uma vida, hoje olhando para trás, gente, que vida que essa mulher tinha. Para casa de balaustra. Lembra das balustras? Chegava, empurrava o portão, entrava, fogão a lenha. Energia elétrica foi entrar muito depois, chão batido. Galinha de arruda, planta arruda, alecrim, tinha todo aquele, tudo que você imaginasse para fazer chá, tinha lá naquela casa, filho alcoólatra, ficou viúva, assim, aquela vida que a gente, eu nunca lembro daquela mulher reclamar. Ela sempre, eita filha, senta, e sua mãe? Como é que está a dona Ana? Como a adianta, tá boa? Tá sim. E que você veio, filha? Ela falou. Eu disse, dona Ana, minha mãe mandou vir porque eu estou meio assustada, estou dormindo de noite. Filha, você quebrando, né? Que isso assim? Olha que bonitinho. Ela conversando comigo, ela estava dando o que para mim? Energia. Ela dizia, agora senta aqui. Eu vou colocar uma copinha com água, botava uma pedra, alguém lembra disso? Pegava do carvãozinho do fogão a lenha, balança a cabeça. Botava naquela aguinha, mandava segurar. Aí ela pegava, ia lá comigo, buscava para mim de aguinha. Sempre, filho. Eu benzia, você vai beber, tá bom? Eu benzia, rezava, né? Os maridos todos madavam, muito isso, né? E aí, estava doando para o que para mim? Olha que bonito. Ela tinha uma saúde existencial. A ponto de hoje eu falo dela. Ela deixou aqui o legado dela. E eu fui. Tem mais 10 minutos, né? Isso? Começamos isso? Quando eu fui na palestra da Mônica, tudo bem até aqui, gente? Eu costumo falar para os alunos, tá tudo bem? Estão respirando, está dando certo? Quando eu fui falar com a Mônica dos aflitos, eu digo assim, mas eu queria saber como é que eu sei que eu estou aflita. A gente tem no corpo algumas coisas que vão, o espírito vai dizer para a gente, vai ou não vai?
Quando você está aflito, você não raciocina, você não fala daí com crê, sua cabeça está a mil, seu coração está disparado, parece que tem uma nuvenzinha, né, que fica te perseguindo, o dia não está mais bonito, você não sente mais nem o sabor das coisas. E daí você vai, talvez, alguns comem desesperadamente, alguns perdem tanto o sentido da vida, perdem a esperança e tiram a própria vida. Olha que triste. É triste. E na doutrina espírita, a gente aprendeu a não julgar esses espíritos, tá? Lembra que Deus é misericordioso e bom. Ele não é aquele ceifador. Ele é misericordioso e bom. Então, essas pessoas que chegaram ao ponto de desistir, você acha que ele vai ser abandonado para sempre? É isso? Esse é o que a gente aprendeu? Então, a gente vai, né? Orar, rezar, pedir, e a gente vai saber que ele vai ser acolhido. Dizem que quem acolhe os seus filhos é Maria, e aqui falando de Maria, ninguém mais, ninguém menos que ela. Tá bom para você? Você acha que ela deixa algum dos seus filhos na mão? Não vai deixar. Não consola a gente pensar nisso? Consola. E quando eu fui estudar um pouquinho, porque daí eu fui estudar psicologia, já que eu vi Joana de Ângeles, eu encontrei uma professora que se aposentou e escreveu um artigo científico falando sobre a experiência dela, fechando a carreira com 71 anos. Ela morreu 2 anos atrás, com 92, acho que é, tá? Então é um artigo de 96. E aí ela vai trazer uma dúvida que ela tinha que eu achei interessante. Isso aqui é um artigo. Os artigos eles são publicados em revistas que são boas, às vezes não. Vocês tomam cuidado? Eu tenho que alertar. Às vezes a pessoa diz, está no artigo. Mas às vezes é mentira, tá? É para vender um suplemento para você, é para te enganar. Tá bom? Então assim, e aqui a gente é da área, fica mais fácil de reconhecer, mas vocês, quando tiver dúvida, se estiver prometendo coisas absurdas, a gente sabe que não é assim, né? Tá bom? Então, um artigo ele é publicado numa revista que tem uma revisão, que manda para alguém que vai ler sem saber quem escreveu, e vai publicar ou não, aceitar ou não, sem saber quem escreveu. Começa bem. Mais de uma pessoa tem que aceitar. E a revista tem que ser boa também. Tá? Só para lembrar, porque vocês estão ouvindo bastante sobre ciência, eu preciso defender ciência porque eu faço ciência. E no espiritismo tem filosofia, o que mais que diz? Ciência e religião. Não vai abrir mão disso, tá? Recebe lá que um médico fulano de tal falou isso. Porque não entra a onda. Eu estudo inteligência artificial. Eu posso me transformar na médica que você quiser aqui agora. Verdade, né? Ela responde. Mas não tem nenhum embasamento. Então, eu peguei uma psicóloga que tinha uma carreira muito boa e ela faz uma pergunta. Achei incrível. E ela escreve esse artigo. Por que ela recebia os pacientes na clínica? Alguns faziam terapia e dava certo, ia embora. Ficava bem. Outros não ficavam bem. E ela é empolgada. Olha que profissional, beleza essa? Por quê? O que eu não fiz? O que eu poderia ter feito? Ou qual a diferença dessas pessoas que conseguem sair do ciclo da depressão, da angústia, né? O que tem de diferente? E aí ela vai trazer aqui algumas coisas que são interessantes dentro da psicologia. Lembrando que Joana de Ângeles fala de psicologia, tá? Embora não esteja falando de espiritismo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu leio isso aqui, bate lá com a Joana, tá? E ela diz o seguinte: tem 2 formas da gente viver. Uma, de forma preocupada, e outra, sensata. As pessoas podem viver de forma preocupada e existe preocupação. Ou alguém consegue viver sem preocupação? Não tem. Certo? Se você começa a ficar muito preocupado, você está preocupado com alguma coisa. Ou não? Estou preocupado com o quê? Não sei, preocupado. Viu preocupado? Mas, tem que estar preocupado. Vamos ver, calma, coisa. Então, eu estou preocupado em perder o emprego. Opa, já tá bom. Perder o emprego. Muito bem. O que você vai fazer daí? Está pensando em procurar um novo emprego antes de perder? Vai fazer um curso? Ou vai melhorar o emprego que você está? Vai conversar com o chefe? Não. Então, quando você está preocupado, você tem que ter uma ação em cima de uma situação real. Eu digo que eu adoro problema real. Mesmo doença eu adoro, é um problema real a doença. Não é um problema fictício que alguém inventou. Um problema que foi inventado na cabeça,
É difícil, sabia? A doença mental, né? Que é uma coisa mais difícil de lidar. Mas é um doente mental? É um doente mental, que a gente tem que pensar em psiquiatria, em coisas que vão ajudar. Mas quando a gente começa a inventar que já perdeu o sentido, isso começa a ficar difícil. E aí ela diz assim, ó, eu estou preocupada com alguma coisa. Muito bem. É uma coisa, tá. Tem gente que ela começa a ficar tão preocupada, ela começa a ficar angustiada. Vocês já tiveram angústia? Vai ficando angustiado. É a sensação que vai dando de, eu acordo e durmo com o problema, não é assim? Você vai tendo falta de ar, você vai tendo sofrendo, o seu corpo vai tendo, você começa a ficar em aflição. Bem-aventurados os aflitos ali, não é isso? Em aflição. Então assim, ela diz que chega um ponto que a pessoa perde o sentido de do que você está preocupado mesmo? Mas ela nem sabe mais. Ela não sabe, a aflição tomou conta de todo o dia dela, de tudo que ela fazia. Então ela já não tem mais o foco. Quando você tem um foco, uma preocupação, você tem medo. E medo faz parte do desenvolvimento do espírito. No dia que a gente perdeu totalmente o medo, é porque a gente conseguiu ser um ser iluminado. Porque agora eu não tenho mais medo de errar, medo que ninguém me passe para trás. Olha que beleza. Um mundo de regeneração vai demorar, então a gente vai ficar bastante tempo com medo. E o medo gera coragem. Então eu tenho que ter coragem de enfrentar aquela situação. No máximo dizer, eu vou dormir hoje, amanhã eu acordo, porque entre uma noite de sono e amanhã a gente tem atendimento fraterno lá do lado espiritual. É, não é? Ninguém dorme, só desdobra. Então, quando você tem um medo, tem um problema, tem coragem e vai tentar resolver. E ele diz que quando a pessoa perde, ela não sabe mais o que ela está preocupada. E ela começa a ficar preocupada com tudo. Por exemplo, o mundo vai acabar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Cuidado, você está entrando nessa onda, gente. O mundo vai acabar do dia para a noite. Não é assim. Vai ser devagar, né? Não vai ser assim. As coisas estão acontecendo. Pelo amor de Deus, não entra em desespero. E nem volta os outros desesperados. Tá? A gente vai encaminhando. Um dia de uma vez. A gente precisava chegar no fundo do poço para saber que o poço existe, não é assim? Tá? É assim. Então, eu preciso ter coragem para enfrentar isso. E ela disse uma coisa interessante, então, ó, tem uma forma preocupada, que leva a angústia e leva a aflição, e você perde o foco do que é o seu medo, e aí você começa a não ter mais a coragem de enfrentar. E aí você desconecta com o mundo real às vezes. E aí muita gente chega a ponto de perder as esperanças. E ela diz que tem uma outra forma chamada forma sensata de viver. Essa é difícil. Essa só é uma né? Consegui dar uma lição pra gente. Ele diz o seguinte: as pessoas sensatas, elas sabem que tem problema, mas elas sabem que, poxa, tem uma música legal para ouvir. Nossa, eu gosto de ver flor, adoro ver flor. Eu tenho lá em casa uma dama da noite. Quem tem dama da noite? A dama da noite é incrível. Ela abre, é a flor mais cara do mundo. Ela abre só uma vez, né? E aí eu tô lá em casa, eu sinto o cheiro e falo, a dama da noite abriu. Corro lá, tiro foto. Como, não sei pra que eu tiro foto, porque depois eu não vejo mais, né? Eu tiro um monte de foto de foto. Aí eu sento na frente dela, sinto aquele cheiro. O dia que ela abre e fecha e eu não senti, eu fico preocupada, eu digo, nossa, como é que eu estava tão insensível para não ter sentido o cheiro da noite? Por quê? Então, a pesquisadora diz que pessoas que vivem de forma sensata, elas sabem que tem os problemas, mas que tem a dama da noite. Que tem os problemas, mas que tem um amigo ali na praça que vai conversar com você. Que tem problema, mas adora dar uma volta e ver, olha, vai começar a chover, que tempo lindo. Que bonito. Tem gente que fala, já vai chover essa porcaria. Já vai reclamando. Oh, que lindo. Tá chovendo. Nossa, as pessoas estão cheias de problema. A roupa está toda lá no varal. Vou fazer o quê? Vou lá de novo. Adianta eu ficar aqui agora? Ao mesmo tempo, a minha dama da noite adorou essa chuva. Vamos lá? Então, olha só. As pessoas que têm essa sensatez, elas sabem que nos momentos difíceis, ela tem que ter, vai ter medo, vai ter que ter coragem, vai aprender alguma coisa. E se possível não errar de novo, né? Se possível. E quando ela está bem, ela sabe que aquele momento existe. E você já
notado que tem uma coisa maravilhosa? Que quando você está bem, no momento de seu equilíbrio e paz, não existe tempo e espaço. Sentir o cheiro da dama da noite, eu posso ficar de 3 minutos. Hoje, eu falando dela, eu sinto o cheiro dela. Quando você fez coisas que você gosta, como o Emanuel ensinou pra gente hoje, ele vai durar muito tempo em você. Mas você tem que perceber, naquele momento que está acontecendo, aquilo é bom. Meu espírito gostou disso. E o nosso espírito gosta. Nosso espírito gosta da natureza, gosta do abraço. Ele gosta. Mesmo aqueles que você acha que não. Porque a gente também aprendeu no espiritismo. Não existe um mal. Existe o quê? Alguém que ainda não aprendeu. E você já percebeu que em todos os livros, quando vai ter um resgate com aquele de libertação de Gregório, quando o amor da mãe aparece, ele recebe aquele amor de mãe, ele se transforma. Então talvez o mundo ainda não entendeu que aqueles momentos gostosos é para te resgatar de você mesmo. Então mesmo o pior criminoso que a gente pode julgar, ele tem o direito de até o último minuto daquela vida que ele teve, alguém aparecer para ele e mostrar que o amor existe. Eu não sei que momento ele vai começar a sentir esse equilíbrio, mas ele precisa experienciá-lo. Então, para encerrar, olha só, essa psicóloga traz algumas coisas interessantes e ela diz o seguinte: o nosso existir é cheio de incerteza. Você tem certeza de tudo? Só da morte, né? Fala. Ah, gente, nós estamos libertos disso. Alguém aqui? O espírito não tem medo da morte, né, gente? Tem não. Ah, gente, é o seguinte, vai. É tão libertador. Vai acabar. Tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser aqui. Ninguém vai conseguir aumentar um povo na sua, não é isso? Vai. E que a gente acabe de uma maneira boa, como dizia o da Arnes, mesmo lá no terremoto que agora fez em Rio de Janeiro. Uma senhora que era daqui do grupo, que era daquela casa, quando eu vim da palestra, ela tinha falecido naquele dia, uma benfeitora aqui, que escreveu um livro, eu nunca, como é que é o nome dela? Marcelina, ela escreveu um livro, tinha um livro sobre ela, e ela dá uma lição existencial linda lá, né? E ela agradeceu as pessoas e pediu, olha, eu podia ter feito mais, é linda as palavras dela naquele livro. Ela é uma pessoa de exemplo de saúde existencial, tá? Então, olha só, ela termina assim, ó: ser saudável existencialmente não consiste, pois, num estado permanente de intensa satisfação, mas numa vivência global, de tênue tranquilidade, ou seja, uma certa tranquilidade, na qual nós temos sentimentos contraditórios de aflição e bem-estar, que se articulam, ou ficam mudando o tempo inteiro, na coragem para assumir os riscos das situações, no reconhecimento de estar conseguindo enfrentá-las do melhor modo possível a cada momento da existência. Então, para a psicologia, é igual a Joana falou lá no livro dela. Quem tem saúde existencial é aquele que sabe que hoje está bom, amanhã está ruim. Chico Xavier não tem isso, ele falou, tudo passa na vida, não é não? Hoje está bom, amanhã está ruim, vamos curtir que está bom. Agora está ruim, mas vou lembrar que minha dama da noite pode abrir. Pensa em vocês, ver o que traz. E a gente tem que ter a coragem de assumir os riscos. Porque ficar em casa, feliz ou chorando, não vai resolver. A gente vai ter que isso aí para o mundo. Amanhã cedo, quem é que tem que acordar cedo para trabalhar aqui? Ixi, até vida assim. Ixi, é isso. E que bom que a gente vai acordar. Ou vocês não querem acordar amanhã? Todo mundo quer, tá? Então, assim, coragem para assumir os riscos. Reconhecendo que a gente conseguiu. Então, assim, ó, eu reconheço hoje em mim, para os meus filhos, e eu dou essa tarefa para vocês. Pergunta para as pessoas que estão próximas de você. Pergunta para elas, dos últimos 10 anos que você convive comigo, você acha que eu melhorei em alguma coisa? O que você acha que eu melhorei? Para você ficar ciente. Talvez você descubra coisas que, nossa, não imaginei. Ah, mas eu vou perguntar para fulano e vai só me atacar. Não dá, pergunta para ela, pergunta para eles. Para você ter uma noção. Então, se você não tem a noção, você já melhorou muito. A sua vida já é outra. Você é outra pessoa. Você não precisa mais ser aquela casca grossa que você era. Não precisa mais tratar o mundo a ferro e fogo. Seu coração já está mais macio, espiritualizado. Não é mesmo? Então, olha, para finalizar, deixo sempre uma tarefa como professor que sou. Então,
Hoje eu vou deixar uma tarefa bem difícil, né? A tarefa mais fácil é você ver como é que está a sua saúde existencial. Qual é a dama da noite da sua vida? O que você sente? Aquele paz e equilíbrio. Ver o neto brincar? Né? Um neto desse é fácil saber qual é. Ver o neto brincar? Encontrar um amigo? É ouvir uma música? Eu gosto de ouvir música. Então essa, que é assim, ó, como professora a gente dá tarefa básica e avançada. Tudo bem? Então, para quem ainda está aqui, quer fazer uma básica, procura saber qual é aquilo que te traz, como o Manuel ensinou para a gente hoje. O que te traz, te deixa bem. Isso já é uma boa. Os que estão no nível hard vai fazer aquela segunda, que é conversa com alguém que você confie e pergunte para ele no que você melhorou nos últimos 10 anos. Se você perguntar o que você tem que melhorar, corta a conversa depois, senão é isso, né? Não é psicólogo seu. Só algumas características. Talvez assim, é bom. No trabalho eu gosto de fazer isso, para saber o que eu tenho que melhorar. Na vida familiar eu faço isso no Evangelho. O Evangelho não é para nós que é fantástico. Há tantos anos fazendo, e na hora do Evangelho, cada um pode falar sem retrucar, ninguém pode retrucar o que o outro pensa, o que o outro fala. E de vez em quando a gente vê os elogios do Evangelho, que como mãe a gente chora. Eu elogio meus filhos, eu mostro. É um momento de elevação. Eu trabalho com o lado bom das pessoas. Eu não gosto de trabalhar com medo. Todas as pessoas que vêm para mim querem trabalhar no meu medo, e que no medo delas. Porque ela está trabalhando no pior. Eu podia estar trabalhando no meu melhor, minha esperança. Uma energia boa. Eu sei que isso é duro de conservar essa energia boa. É fácil? Não? Nesse mundão de meu Deus? Não, a energia vai ser boa. Se ela vai me mostrar o tempo inteiro o medo desse mundo, o medo disso, o medo daquilo, o medo daquilo, por que ela está escondendo as coisas boas? Porque ela não quer que eu veja. Então, ficamos aí com as duas tarefas. Agradeço a oportunidade do trabalho. Espero que esse ano de 2025 a gente já acabou janeiro, vocês viram isso? Meu pai amado, acabou janeiro. Então, que vocês possam refletir no final do ano, quando eu voltar, em dezembro, e eu volto, já pode marcar, eu vou escrever aqui. Vocês voltem aqui, vão ver meu nome lá, e eu vou perguntar, hein, gente? E aí, descobriram o que faz bem a vocês? O que seu espírito gosta? Tá bom? Então, fiquem com Deus. Uma excelente noite de desdobramento espiritual agora.